Meus amigos, hora de falarmos sobre habeas corpus. Bom, recentemente chegou-nos uma pergunta muito interessante vinda de uma seguidora de uma de nossas redes sociais. E ela perguntava o seguinte: doutor, o que é preciso para um habeas corpus ser concedido? Bom, vamos lembrar aqui rapidamente que um habeas corpus é uma ação constitucional, né? É um instrumento jurídico por meio do qual a Constituição e o Código de Processo Penal estabelecem que o indivíduo que esteja preso, que esteja tendo naquele momento, portanto, a sua liberdade constrangida ilegalmente, ele pode então impetrar um habeas corpus. Aconselhavelmente deve impetrá-lo por meio de um advogado, visando assim que o tribunal, por exemplo, restabeleça a sua liberdade, fazendo cessar aquela ilegalidade que o mantinha preso. Veja bem, então não existe uma mágica, não existe, obviamente, uma receita para que um habeas corpus seja concedido. Não, é claro que o advogado, quanto mais estudioso, quanto mais experiente for, o advogado vai fazer ampliar, aumentar as chances do seu cliente ter aí a sua liberdade devolvida, restabelecida a liberdade por meio de um habeas corpus. Agora, antes de tudo, tem que ver se aquela situação de fato, aquela situação que fez prender aquele indivíduo, se aquela situação é caso de merecer a impetração de um habeas corpus. Veja bem, então a legislação, a lei vai lá determinar quando se pode legalmente decretar uma prisão de um sujeito, seja uma prisão em flagrante, ou seja uma prisão temporária, ou mesmo uma prisão preventiva, ou mesmo quando é aquela prisão já definitiva, aquela prisão que foi determinada quando o sujeito realmente já teve direito a todo o trânsito em julgado, todo o devido processo legal, mas já acabou o processo, não tem mais recurso, aí a prisão pena. A lei vai dizer, por exemplo, que o juiz só deve decretar uma prisão preventiva quando estiverem presentes ali aqueles requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, se o juiz decreta uma prisão preventiva contra um sujeito, sendo que naquele caso não estavam previstos aqueles requisitos de garantia da ordem pública, ou requisito de garantia da aplicação da lei penal, ou requisito de garantia da instrução criminal, se não estiver presente naquele caso pelo menos um desses requisitos, essa prisão é ilegal. Ou seja, respondendo objetivamente à pergunta da seguidora: doutor, quando é que um habeas corpus, o que fazer para aumentar as chances de um habeas corpus ser concedido? Primeiro, contrate um advogado que saiba manejar, que saiba preparar um habeas corpus. E, em segundo lugar, as chances serão maiores à medida em que realmente, no caso, esta prisão seja uma prisão ilegal. E assim o trabalho do advogado vai ser justamente demonstrar, insistir em demonstrar ao juiz, ao desembargador, ao ministro de um tribunal superior que aquela prisão é ilegal. Aquela prisão não está obedecendo às determinações da lei. A prisão é um exagero, que aquela prisão é um capricho, que não há necessidade daquela prisão, que o cliente pode responder o processo em liberdade, mediante uma liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diferentes da prisão, não é uma domiciliar, cautelares diversas como a obrigação de comparecimento em juízo a cada 30, 60 dias, a obrigação de usar uma tornozeleira eletrônica e por aí vai. Então, o que é que se deve fazer para se ter um habeas corpus concedido? Saber o que se está fazendo e demonstrar para o juiz, insistentemente, que aquela prisão não tem cabimento. Não há uma receita mágica. Existe sim conhecimento e muito esforço,
muita transpiração. É a dica de hoje.